Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Jorge Manaia, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 69ª sessão ordinária, em 8 de setembro de 2010. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, segundo vice-presidente Ivanir de Mello a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Jorge Pereira, Carlos Caiado, Patrícia Amorim, Marcelo Piuí, Roberto Monteiro, Elton Babu, Chiquinho Brazão, Andréa Gouveia Vieira, Lilian Sá, Eider Dantas, Dr. Carlos Eduardo, S. Ferraz, Leonel Brizola Neto, Raimon, Jorge Braz, Ivanir de Mello, Eliomar Coelho, Alfredo Sirquis, Dr. João Ricardo, Nereide Pedregal, Tio Carlos, Tereza Berger e Rubens Andrade, 25, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Alfredo Sirquis, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h12. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passe a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 876/2010, requer a mesa diretora, na forma regimental, a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução de número 1177/2010, para apurar falhas na negociação de contratos para limpeza de rios e canais no município do Rio de Janeiro, sob a competência da Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas, Rio Águas, com o fulcro no artigo 121, terceiro do Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento em definitivo do PL 1549-A de 96, de minha autoria. Senhor vereador Jorge Pereira. Requerimento do nobre vereador Jorge Pereira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 871 de 2010. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a primeira tenente da Marinha do Brasil, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, encarregada do serviço de inativos e pensionistas da Marinha, e pelos relevantes serviços prestados em prol da população do Rio de Janeiro. Requerimento do nobre vereador Carlos Bolsonaro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 872 de 2010. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao desembargador Manuel Alberto Rebelo dos Santos, pelos relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Requerimento do nobre vereador Carlos Bolsonaro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 873 de 2010, de autoria do nobre vereador Carlos Bolsonaro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa,
seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao 2º Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Alves Moreira, especialista em urgência pré-hospitalar, pelos relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 875 de 2010, de autoria do nobre vereador Paulo Messina. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao ator e diretor teatral Marco Nanini. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 43 de 2010, mensagem número 99 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o quadro de pessoal criado pela Lei 788 de 1985 e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os postos de votação já estão disponíveis. Senhores vereadores que tiverem em seus gabinetes, por favor, compareçam à votação no plenário. Convocamos os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Carlos Eduardo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro já votou, Sebastião Ferraz, Tepânia Cessian, Tânia Bastos, Tereza Berger, Vera Lins. Convido os senhores vereadores Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Carlos Eduardo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Sebastião Ferraz, Stepânia Cessian, Tânia Bastos, Tereza Berger e Vera Lins.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando, 27 senhores vereadores. Votando sim, 27 vereadores. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. E a matéria segue autógrafos. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de quórum. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes, 6 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.